Bom, gente, vamos retornar aqui, né? Eu precisei dar uma saidinha, porque tava tocando meu celular. Então, e aí o que que acontece? Nós precisamos entender que nós somos uma casa, né? Nós temos uma representação no mundo espiritual como se nós fôssemos uma casa espiritual, tá? E dentro dessa casa, ela vai habitar o Espírito Santo, que somos templos e moradas do Espírito Santo, certo? E aí, o que que acontece? Imagine, gente, imagine você dentro de uma casa, viu? Ele tá lá faz tempo e ele não te ligou. E aí, o que que acontece? Você tá dentro dessa casa, certo? Imagine uma casa toda destruída. Imagine uma casa que precisa de uma manutenção, precisa de um acabamento, uma casa que precisa de uma limpeza pesada, cheio de teia de aranha. Imagine que essa casa, ela representa uma casa espiritual de alguém que passou por muitas situações, tá? Passou por muitas situações na sua vida. E essa casa, ela tá com essa aparência, certo? É a mesma coisa da gente tá, né? Aí dentro da nossa... A gente tá na nossa casa uma bagunça, de repente chega uma visita que a gente não esperava. Então imagine assim, que você é uma casa no mundo espiritual, tá? E a situação que a sua casa tá é a situação que você viveu. Os traumas, decepções, as desilusões, né? As rejeições. Imagine que essa casa está nessa situação. Então, uma casa, né? Que está completamente destruída, certo? E aí, o Espírito Santo que habita em nós, ele habita dentro dessa casa. E essa casa está nessa situação, certo? Que é aqui uma representação que eu falo quando a nossa casa tá uma bagunça. E aí chega alguém que a gente, né, não tava esperando e a gente fala o quê? Não repara a bagunça, né? Mas, gente, é óbvio que a pessoa vai reparar a bagunça, né? É óbvio que a pessoa vai reparar a bagunça. E aí, o que que acontece, gente? É a mesma coisa do nosso amigo querido Espírito Santo. Dentro de nós tá uma bagunça, né? Dentro de nós, do nosso emocional, né? Tá uma bagunça. E ali o Espírito Santo habitando dentro de nós, muitas das vezes, a gente não vai conseguir fazer aquela limpeza profunda e o Espírito Santo vai ser, né, ali a visita principal, porque ele precisa ser, por conta de coisas que nós temos escondida debaixo do tapete, por coisas que muitas das vezes nós temos ali acumulada no quartinho da bagunça, né? Porque eu quero que você entenda que por nós sermos casa no mundo espiritual, nós temos cômodos. E cada cômodo, gente, ele vai representar uma área da sua vida. Então, a área sentimental, a área paterna, a área materna, a área dos sonhos, a área dos projetos. Então, cada compartimento dentro de nós vai ter como se fosse um cômodo, representando um cômodo. E aí, geralmente, nós temos aquele cômodo da bagunça, né? Onde a gente coloca coisas que a gente não quer se lembrar. Coloca coisas que muitas das vezes nós ganhamos, né? De pessoas, não vamos usar, mas tá lá jogado. Você nem se lembra que tá lá. E o que é importante? Gente, como eu falei, a cura interior, ela depende unicamente de nós, né? A única coisa que a gente pode fazer, como, né, mentorias, auxiliando a pessoa, é trazer os pontos que ela precisa trabalhar. Mas a cura interior, ela vai partir somente dessa pessoa, tá? Ela vai ser ali como eu disse, uma autoanálise daquela pessoa, de tudo que ela viveu. E esses dias eu tava conversando com uma moça, né? E ela falou assim pra mim, olha, eu vivi 18 anos dentro de um casamento, aonde o meu ex-marido, ele era usuário de cocaína, né?
aí ele me batia, e aí eu fui muito traumatizada, porque tudo dentro da minha casa ele vendia. E nisso foram gerando cada vez mais traumas dentro de mim, né? E aí o que acontece? Ela lutou durante 18 anos dentro desse relacionamento. E foi no momento que ela falou, não dá mais, né? Sou uma serva de Deus, ele não quer saber de nada, eu vou simplesmente me separar. E aí ela se separou, né? Se separou. E ela entrou dentro de um relacionamento. Um relacionamento de uma pessoa que não tem nada a ver. Não é usuário, é um homem muito bom, um homem trabalhador, né? Também frequenta a igreja. Mas, gente, o que acontece? Existem memórias, existem situações mal resolvidas, existem feridas abertas. A grande probabilidade desse relacionamento dar certo é muito baixa. Por quê? Porque ela é uma mulher que foi frustrada e foi ferida nessa área, na área sentimental. E o que ela precisa fazer? Ela precisa ser curada. Mas, gente, a cura, o que acontece? A cura da nossa alma, ela precisa ser auxiliada com o Espírito Santo. Não adianta você achar que você vai passar pela cura sozinha. Eu vou passar pela cura, né? Por quê? Porque vão existir situações, vão existir perdões que você vai precisar liberar, que é só o Espírito Santo que pode te ajudar. É só o Espírito Santo que vai conduzir. Por quê? Porque nós somos carne, nós somos seres humanos. Imagine você liberar um perdão. Eu já peguei um caso de uma moça que ela foi abusada por 7 homens. E um desses homens era o próprio pai. Então imagine uma pessoa dessa passar por uma situação dessa e humanamente, né, com as tuas emoções à flor da pele, ela liberar um perdão. Gente, não dá, não vai, não funciona. Ela precisa da ajuda do Espírito Santo. Então, o que tem, qual que é o papel, né? Quais são os passos para você receber a cura durante traumas, rejeições, abandonos, né? Pessoas que foram abandonadas pelos pais, pessoas que vivem em relacionamentos onde houve um divórcio e você cresceu nesse meio, né? Nessa separação que te causou muitas feridas, te causou, né? Principalmente o abandono, a orfandade. Você precisa ter o Espírito Santo. Então, o trabalho, né, que nós temos é trazer justamente o quê? Ativar essas memórias, porque é necessário, porque muitas das vezes nós, quando sofremos, né, algum trauma, automaticamente o nosso cérebro, ele faz com que a gente tenha esse esquecimento. Por quê? Porque é para você não liberar, é para você não passar pela cura automaticamente. É até interessante, gente, é muito interessante. Quando você começa a tratar alguém, começa a auxiliar, mentorar alguém, essa pessoa ela começa, né, a ter lembranças, porque existem orações específicas, né, orações direcionadas para isso. Como eu falei para você, nós somos uma casa no mundo espiritual, então a gente tem uma oração específica para cada cômodo dessa casa, né? E, gente, eu tenho o meu curso, tá? Você que tem interesse de ser curada nessa área, você que passou por algum trauma na sua vida, nós vamos liberar um curso, tá? E vai ser algo muito bom. Nós já temos, né? Trabalhamos com isso já faz 3 anos que eu trabalho com mulheres. E eu tenho um ministério que se chama Mulheres de Propósito. Então são mulheres que passaram por um processo da cura interior, hoje vivem aí muito bem, casamentos restaurados, mulheres que hoje são pregadoras da palavra do Senhor, mulheres que foram restauradas em todas as áreas das suas vidas, mulheres hoje que são plenas no Espírito Santo. Então, o que acontece? Você precisa ser auxiliada, porque sozinho a gente não consegue, porque existem muitas situações que precisam ser reveladas através do Espírito Santo, através do discernimento, né?
E aí a gente faz uma oração direcionada para essa pessoa será ativada as memórias, né? Então ela começa a ter memórias, gente, de infância que ela viveu, situações que ela viveu, que ela nem se lembrava. Ela não se lembrava desses traumas, desses acontecimentos. E, gente, eu vou falar algo para você aqui. Não sou psicóloga, nem psicanalista, nada. É mais a questão do estudo, né? A gente estuda muito e a gente acaba adquirindo muitas experiências, né? E também experiências de aconselhamento e mentorias. A maioria dos traumas que essa pessoa ela tem na sua fase adulta são traumas gerados na sua infância, né? A grande maioria. Ela vai simplesmente trazer para fora algo que já estava ali dentro na sua própria infância. Então, pessoas que foram abandonadas, elas têm muita facilidade ou de abandonar ou muita dificuldade de ser abandonada. Então, qualquer tipo de abandono, uma pessoa que ela quer ter as amizades próximas dela, ela tem medo de ser abandonada, ela tem medo de ser rejeitada. Por quê? Porque ela já viveu muito essa experiência. Então, filhos que são de pais separados vivem muito essa situação, né? De ser abandonado, de ser rejeitado. Então, qualquer tipo de relacionamento não precisa ser necessariamente um relacionamento íntimo, mas qualquer tipo de relacionamento para ela, que essa pessoa vá abandoná-la, causa para ela uma frustração terrível, terrível. Então, essas pessoas, elas têm dificuldade de manter relacionamentos, manter amizades, manter relacionamentos dentro da igreja. Por quê? Porque foi uma pessoa que foi muito rejeitada, foi uma pessoa que foi muito abandonada. Então, o que acontece, gente? É necessário que o Espírito Santo, ele ministre dentro de você, trazendo a raiz. Então, nós que trabalhamos com a cura interior, nós precisamos encontrar a raiz. Porque você vai chegar para mim e você vai falar assim, olha, eu tenho um problema, tá? Em permanecer num serviço, que é o que muito acontece, né? Procrastinação, eu não consigo, tudo que eu começo na minha vida eu não consigo terminar. Gente, a gente vai analisar, né? A gente tem um mapeamento, então a gente vai puxar todo o seu histórico lá da sua infância. O que você não lembrar, nós vamos orar para que você venha ter esse compartimento da memória ativada novamente, né? Como eu te disse, muitas das vezes esse compartimento ele fica desativado por conta dos traumas, muitos traumas, abuso, agressões, né? Palavras que machucaram. E aí o que a gente faz? A gente traz esse compartimento da memória, ativa ele e a pessoa ela vai começar a ser ativada, Nós temos também, é como se fosse eu falo mapeamento, né, que você vai escrevendo, né, e isso daí automaticamente vai ativando a sua memória, né, é uma ficha que você vai contar toda a sua história ali, porque quando a gente consegue puxar lá da raiz, gente, a cura ela é muito mais rápida. Então, pessoas que têm dificuldade de se abrir, pessoas que têm dificuldade de falar a verdade, acontece muito, tá? Pessoas que têm muita dificuldade de falar a verdade, gente. Ela tem uma raiz de mentira ali terrível. Tudo que ela fala, de 10 palavras, 9 é mentira. Então, tudo existe um porquê. Muitas das vezes nós criamos personalidades. Nós criamos personalidades que não são próprias. Não são personalidades que Deus nos deu. São personalidades que nós mesmos, por conta de todo o nosso histórico, nós fomos o quê? Criando. Então, às vezes, você é uma pessoa que não é amorosa, você às vezes não é uma pessoa que abraça, que beija, porque você foi uma pessoa rejeitada. Você não teve, né? E aí, automaticamente, você vai o quê? Tudo que nós temos, gente, uma pessoa que é ferida,
automaticamente ela vai ferir. Automaticamente. Já está nela, né? Eu sou ferida, o que eu tenho é proporcionar para outra pessoa também ser ferida. E às vezes uma pessoa que é ferida, gente, às vezes ela fere sem perceber. Às vezes a forma que ela fala, uma forma grossa, às vezes como ela age nas situações, ela acaba sendo grossa. Então, a gente precisa o quê? Analisar da onde é que veio essa ferida. E eu quero mostrar uma imagem para vocês. Aqui é a minha apostila, tá? A apostila que eu disponibilizo no curso. Para vocês verem que tem aqui, vai ter uma parte do curso que fala sobre a casa, né? Que eu disse para vocês que nós somos uma casa no mundo espiritual. E aí eu quero que vocês olhem para essa casa e eu quero que vocês imaginem, olha lá. Imaginem que casa que vocês devem estar aparecendo aí no mundo espiritual. Será que você está aparecendo essa casa aí de cima, né? Uma casa bonita, uma casa que tá bem estruturada, com janelas aí, né? Trazendo essa iluminação. Ou você é essa casa aí de baixo? Uma casa completamente, né? Escura. Uma casa que aparentemente está abandonada, né? Gente, e é exatamente assim. É exatamente assim que nós somos no mundo espiritual. E aí, imagine, a gente convida o Espírito Santo para morar dentro dessa casa. Como que o Espírito Santo deve ficar dentro dessa casa? Então, nós precisamos tirar toda a sujeira. Toda a sujeira. E aí, ó, eu quero falar para vocês, lembra que eu disse que nós somos uma casa no mundo espiritual? E cada cômodo da nossa casa, ele representa uma área da nossa vida? Eu quero te falar aqui as áreas das nossas vidas que podem estar ali precisando de manutenção, precisando de uma faxina. Uma faxina. Você tirar tudo para fora. Você passar mesmo ali com uma limpeza. E eu vou te dizer quais são. Quando eu falar compartimento, entenda como um cômodo, certo? Eu vou falar compartimento, mas eu quero que você entenda como um cômodo, certo? Então vamos lá. Nós temos aí um compartimento da paternidade. Nós temos um compartimento... Gente, outra coisa. Pessoas que não foram criadas com o pai, elas têm muita dificuldade de destino, tá? Elas têm muita dificuldade, às vezes, de saber o que ela vai ser quando ela crescer. Ela tem muita dificuldade de ter uma profissão. Ela tem uma dificuldade de manter destinos, ter destinos, tá? Por quê? Porque o pai, ele é aquele que vai dar o destino. É a mesma representação que o nosso Pai Celestial. O Pai Celestial, ele dá o quê? Um propósito, né? Nós temos um propósito quando nós recebemos o Espírito Santo, todos nós temos um propósito. E a mesma coisa de um pai natural, um pai terreno, ele é aquele que vai te dar destino, seja em qual área da sua vida, um destino para arrumar um marido bom, né? Se você não teve uma representação de um pai bom, geralmente você não vai escolher um relacionamento bom para você. Então, o pai, ele é aquele que dá destino. A mãe é aquele que vai dar o conforto, tá? Pessoas que não cresceram na presença de uma mãe. A mãe, ela representa o amor, o afeto, né? A mãe representa aquela que vai dar a segurança. A segurança. Então, pessoas inseguras, tímidas, pessoas que tiveram muito problemas nessa área, tá? De se sentir amada, acolhida, né? Então, geralmente, então não adianta só. Eu fui criada só pela minha mãe. Minha mãe foi pai e mãe. Não existe isso, gente. Não existe. Cada um tem um papel muito importante, o pai e a mãe.
Não adianta você ter falado assim, ai, eu fui uma mãezona, eu criei meus filhos, eu fui uma mãe e um pai. Não tem isso. Com certeza o seu filho, ele vai ter uma dificuldade. Ou você, né, que cresceu, vai ter uma dificuldade muito grande em destino, em dar continuidade nas coisas. Amém? Vocês estão entendendo? Nós temos um compartimento das nossas emoções, um compartimento dos nossos sonhos, um compartimento dos desejos e das vontades, um compartimento do intelectual, um compartimento das memórias, um compartimento das faculdades mentais, um compartimento das crenças, um compartimento dos traumas, um compartimento das feridas na alma, um compartimento das boas experiências e um compartimento das péssimas experiências, tá? Existem outros, tá? Aqui a gente só colocou, só fez um resumo, entendeu? Então, o que acontece? Quando você passa pela cura interior, você vai saber exatamente qual é o compartimento da sua vida que tá com defeito. Um compartimento da sua vida que precisa ser curado, que precisa ser trazido para fora. E aí, gente, a gente vai trazendo para vocês cada módulo. Cada módulo ele vai tratar de um assunto. Então, nós temos as raízes da alma. Nós temos, gente, aí aqui vai falar sobre abuso físico, abuso sexual, negligência, bullying, divórcios, morte de um ente querido, diagnóstico de uma doença grave, um acidente automotivo, uma violência doméstica, uma falência financeira, um trauma no nascimento, um desastre natural. Então aqui tem várias situações que possam ter acontecido com você que te gerou trauma, certo? Então essas situações aqui pode ter acarretado em você traumas. E automaticamente, o que vai acontecer? Você vai ser uma pessoa ferida. Nós temos também, gente, a violência racial, preconceito, discriminação, abandono, rejeição, assalto, roubo, você às vezes presenciou, violência escolar, violência de gangues, testemunhar uma violência, às vezes você não foi a pessoa que foi violentada, mas você testemunhou essa violência. Violência religiosa, gente, acontece. E trauma na adoção, tá? Então, gente, o que acontece? Jesus, ele veio para que você tenha vida e vida em abundância. Não é você ser uma pessoa infeliz. Estou na igreja, naquele momento ali eu tô feliz, tô em comunhão, tô orando, tô louvando ao Senhor, mas você chega dentro da sua casa, você é uma pessoa amargurada, você é uma pessoa que não consegue ter relacionamentos, você é uma pessoa que não consegue ser feliz, ser plena, ter a plenitude nas áreas da sua vida. Por quê? Porque você sofreu, né, uma ferida, você está com uma ferida aberta. E aqui, gente, nesse curso, nós trazemos tratamos alguns tipos de feridas, que é a ferida do aborto, a ferida do abandono, a ferida do luto, tá? A ferida da humilhação, a ferida da traição, a ferida do abuso, a ferida da orfandade, tá? Essas são os tipos de feridas que nós tratamos aqui no curso, tá? Gente, se chama Escola de Cura, olha que lindo. Se chama Escola de Cura, tá? Nós damos esse seminário, tá? Só que eu vou estar disponibilizando um curso, tá bom? Eu estou terminando aí de fazer esse curso, eu acredito que daqui umas 2 semanas ele já vai estar disponível, tá? E se você tem interesse de estar fazendo esse curso, né? Você quer viver essa experiência de passar pela cura, gente, é algo extraordinário. Eu tenho muitos testemunhos, eu vou ver se eu consigo jogar esses testemunhos aí, né, no curso, de pessoas que passaram pela cura, pessoas que viveram, né, essa experiência extraordinária. É algo sobrenatural. Quando você é uma pessoa curada,
áreas da sua vida são completamente desbloqueadas. Eu vou dar o meu testemunho para vocês, tá? Eu sempre tive muita dificuldade, gente. Eu sempre procrastinei muito na minha vida. Tudo que eu fazia, eu procrastinava. Então, eu já trabalhei. Voltei, gente. Eu já trabalhei com muitas coisas. Eu já iniciei cursos e não terminava. Eu tive muitos problemas na minha área profissional né, afetando diretamente os meus ministérios, porque eu começava algo na igreja e não terminava. E quando eu vivi a experiência, gente, e eu busquei, tá? Eu busquei viver a cura interior, eu me aprofundei muito, eu estudei muito. E tudo que eu fui aprendendo, eu fui colocando em prática, né? Tudo que eu fui aprendendo, eu fui colocando em prática. Então, eu era uma pessoa de um coração muito assim, egoísta. Eu era muito egoísta, eu só pensava em mim, nos meus benefícios. Eu era uma pessoa que eu tinha muita dificuldade de liberar o perdão. Eu tinha muito rancor. Eu era uma pessoa que tinha muito ressentimento. O que você fizesse para mim, eu guardava. Né? Eu tinha muita dificuldade de liberar o perdão, muita dificuldade. Eu era uma pessoa que remoía mesmo, sabe? E eu ainda tinha até uma frase que eu falava assim, as pessoas podem achar que eu esqueci, mas eu nunca esqueci. Eu tinha até uma frase que eu sempre dizia isso, né? Por quê? Porque eu era uma pessoa muito amargurada, muito ressentida. E eu cresci num lar muito bom. Eu cresci num lar onde eu tive um pai, uma mãe presente. Minha mãe nunca trabalhou, minha mãe, ela sempre cuidou de nós, muito bem cuidada. Meu pai, ele sempre foi um pai maravilhoso. Então, eu fui gerando traumas na minha adolescência, né? Durante a minha adolescência, eu fui gerando alguns traumas que foram acarretando essas situações. E aí, o que acontece? Por muita busca, né, por me aprofundar bastante na cura interior. Então, a cura interior foi um dos ministérios que o Senhor colocou, né, para iniciar o ministério. Hoje eu sou pastora, né, sou pastora de um ministério, de uma igreja chamada Águia Renovada, para a glória de Deus, né, 1 ano aí de ministério. Então, hoje eu iniciei um trabalho com mulheres, cura interior com mulheres dentro da minha casa, né, onde eu aconselhava mulheres. A grande maioria dessas mulheres fazem parte do meu ministério de hoje, né, da igreja. Então, eu iniciei meu ministério assim, eu iniciei meu ministério com a cura interior. E eu falo para vocês, gente, se você tá dentro de uma igreja onde o seu pastor, sua pastora, pessoas que estão lá não passaram por uma cura interior, gente, é uma igreja que ela é muito debilitada, tá? É uma igreja muito debilitada. Existem profecias que vêm da alma, porque nós somos uma fonte, né? Nós somos um instrumento. Então, se nós recebemos do Eterno, né, através do Espírito Santo, uma profecia, ela vai passar por nós. Então, se nós estamos feridos, nós estamos amargurados, muitas das vezes, quando nós vamos soltar a profecia do Senhor, ela vai vir contaminada por nós, né? Ela vai vir contaminada pelas nossas emoções. Então, muitas das vezes a gente tem essa dúvida, será que é Deus que está falando comigo? Será que é coisa da minha cabeça? Por quê? Porque você é uma pessoa que não tem os seus sentimentos organizados, tá? Você não é uma pessoa equilibrada emocionalmente. Então, às vezes nós temos uma dificuldade muito grande de saber se é o Espírito Santo ou se é coisa da nossa cabeça. Por quê? Porque nós não temos o Espírito Santo trabalhando em primeiro lugar, mas sim as nossas emoções. São pessoas almáticas, pessoas que são descontroladas. Qualquer situação a pessoa está se descabelando, porque não é uma pessoa espiritual. Então, o que acontece? Eu comecei a estudar muito, colocar em prática, né? Comecei a colocar em prática, gente. E hoje, uma coisa que eu falo para vocês, que eu faço, que é de se espelhar, que né, com excelência mesmo. O que eu tô falando para você é algo que eu vivo,
e eu posso te garantir, é iniciar algo e terminar. Mas não é de qualquer maneira. É fazer algo perfeito. Perfeito mesmo. Por quê? Porque essa área da minha vida foi desbloqueada. E todas as pessoas que vêm até mim, a primeira coisa que eu falo, que eu trabalho é isso. É essa pessoa, ela ser uma pessoa, primeiro, de palavra, porque ou coisa pra me irritar, gente, ou coisa pra me irritar. E eu não sei vocês, mas isso tá acontecendo cada vez mais. O ser humano não tem palavra. Não tem palavra. Gente, a nossa palavra, ela é tudo na nossa vida. A palavra, ela é o seu caráter, a palavra é o seu posicionamento. Aí você fala que vai chegar 10 horas, você não chega a 10 horas. Ah, gente, pelo amor de Deus, quer me estressar é não ter esse tipo de posicionamento. Não ser uma pessoa de palavra. E outra, pessoas que não são organizadas em tempo, em palavras, são pessoas que fazem as coisas de qualquer jeito. Gente, vocês podem perceber. Vocês podem perceber. A vida espiritual é uma bagunça. Porque não tem hora para começar, não tem hora para terminar. Que palhaçada é essa? Gente, o cristão, ele é muito visado. Sabe? O cristão, ele é muito visado. E eu sou um tipo de pessoa, principalmente nas minhas lideranças, que eu analiso. Eu analiso muito. Se a pessoa ela tem palavra, se a pessoa ela tem comprometimento, porque para mim um cristão genuíno é um cristão que tem palavra. O mínimo que tem que ter é uma palavra de sim, sim, não, não. A Bíblia é clara para dizer isso. Ou você é sim ou você é não, tá? Meio termo, mais ou menos, não existe. Então é uma coisa que me irrita bastante. E eu vejo hoje em dia, sabe, para tudo, gente. Você vai marcar, gente, com uma pessoa, marca lá, a pessoa fala que vai estar 8h30. Gente, a pessoa nunca tá 8h30. Gente, meu Deus, eu quero morrer com isso. Que falta de comprometimento. Gente, e o pior ainda é com as coisas de Deus. Não sei nem porque eu tô falando isso. Eu não sei nem porque eu tô falando isso. A pessoa não tem um mínimo de um comprometimento com as coisas de Deus. Gente, é para Deus. Não é para você, não. Não é para você, não é para fulano de tal. É para Deus. Então, na maioria das vezes, o ser humano não tem mais palavra, não. Lembra na época dos antigos, né? E cada vez tá ficando pior porque essa geração que nós estamos aí, meu Deus do céu, né? Que não tem mais homens. Eu falo porque antigamente era no fio do bigode, né? Antigamente você não tinha que assinar um contrato para a pessoa ter a palavra que vai cumprir. Antigamente não. O homem ele dava a palavra, ele cumpria. E hoje em dia não existe mais isso. Não existe mais. A pessoa dá uma palavra para você, você pode desconfiar daquela palavra, porque não se vale mais. Não se vale. Então, gente, um crente, um cristão genuíno, ele precisa ter, a primeira coisa que ele precisa ser é uma pessoa de palavra. Então, o comprometimento da cura interior, ele vai depender somente de você. Eu quero fazer a cura interior. Então, você vai ter que se dedicar. Então, você vai ter que buscar. Então, a gente dá todas as ferramentas, tudo mastigado. Tudo que tá aqui, gente, eu aprendi sozinha. Mas, olha só que coisa mais linda. A gente ajuda. A gente vai lá e mostra para você o caminho. Mostra para você o caminho. Então, vai ficar muito mais fácil. Muito mais fácil. Então, é isso, meus queridos. Eu espero que vocês tenham entendido um pouco, né? Porque em 1 hora é muito pouco para a gente tratar desse assunto. Para trazer como funciona a cura interior, né? Mas nós vamos estar disponibilizando, né, esse curso de cura interior. Se você tiver interesse, mande para mim no meu direct, tá? Mande para mim. O valor eu já sei, tá? O valor é R$ 49,90, tá bom? Tem todo o material, tem apostila, tem orações, tá? Orações de quebra, gente, é extraordinário. Eu não tenho o que falar, né? Como eu disse, são 3 anos aí nesse ministério, tá? Já foram em torno de de seminário, gente, umas 60 pessoas já. 60 pessoas
para mais, tá? Que já passaram pela cura. E hoje, né, como eu disse, eu tenho muitas pessoas que do meu ministério, e assim, o ministério, a gente primeiro trabalha, né, com a cura primeiro, para depois essa pessoa tá desenvolvendo no ministério dela, porque senão não desenvolve. O pastor tem muita dor de cabeça, gente. Eu falo por experiência própria. Se você trabalha com o povo, você pastor que tá me ouvindo, ou se você é de uma igreja e a sua igreja ela tem muito problema nessa área, peça para o seu pastor. Fala assim, pastor, deixa eu fazer um curso. Ou traga um curso de cura interior. Porque você vai ver que o problema do pastor vai reduzir muito, muito. Quando ele tem ovelhas que são curadas. Ovelhas maduras. O pastor ele tem pouquíssimos problemas. Claro que a gente a gente lidar com o ser humano, nem o ser humano é igual ao outro. Mas vocês podem ter certeza absoluta. O que eu estou falando para vocês são experiência própria, tá? O pastor ele vai ter muito, muito menos problema de lidar com essas pessoas. E a gente sempre faz reciclagem, tá? Sempre tem que fazer a reciclagem. Porque, gente, não significa que você foi curado uma vez que você vai ser curado pro resto da vida. Não, você ainda tá no planeta Terra. Você ainda é um ser humano e você é carne, você ainda não virou anjo, tá? Então, enquanto você estiver aqui, você vai ser ferido, você vai ser machucado. Só que você vai aprender a lidar com essa situação, entendeu? Você vai aprender a lidar com essa situação. Mas para isso, você precisa aprender, tá? Então, se você quer fazer parte aí, tá bom? Você coloca aí no direct, eu quero, porque disponibilizando o curso, eu libero o curso para você. Tá bom? E é isso, meus queridos. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Dessa live. É um resuminho que eu quis trazer para vocês de cura interior. Amanhã nós vamos ter outra live, tá? Aqui, nesse mesmo horário, 9 horas da manhã, nós vamos estar iniciando aí outra live. E amanhã nós vamos falar, se eu não me engano, é de cativeiros espirituais, tá bom? Cativeiros espirituais. Então, compartilhe essa live, tá bom? Para que você possa crescer em graça e em conhecimento, que é muito importante, amém? Então, Deus abençoe todos vocês, um dia extraordinário na presença do Senhor, e que Deus abençoe.